Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 21 de março de 2024, para juntos podermos ler a palavra de Deus. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também aqui um comentário. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações e receba também nosso devocional diário, Meditar e Orar. Hoje leremos os capítulos 9, 10, 11 e 12 de Juízes e na sequência parabenizaremos e oraremos pelos aniversariantes. Vem comigo, vamos para a leitura. Abimeleque, Juízes capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos da sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família da sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles ou somente um homem. Lembrem-se de que eu sou sangue do sangue de vocês. Os irmãos da sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é o nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de pratas tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e insolentes que se tornaram seguidores seus. Foi à casa do seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filho de Jerubaal, sobre uma rocha. Jotão, porém, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho junto à coluna de Siquém para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha e reine sobre nós. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto tão saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha e reine sobre nós. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho que alegra os deuses e os homens para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha e reine sobre nós. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, que saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com honestidade e sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e a sua família como ele merecia? O meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família do meu pai, mataram os seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho da sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de serem irmãos de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com honestidade e sinceridade para com Jerubaal e a sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os habitantes de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois Jotão fugiu para Beer, onde ficou morando longe do seu irmão Abimeleque. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém,
e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado no seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os irmãos dele. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passassem por ali, e Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebede, mudou-se com os seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo do Deus deles. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebede, disse: Quem é Abimeleque? E por que nós, os de Siquém, devemos nos submeter a ele? Não é ele o filho de Jerubaal, e não é Zebul o seu representante? Sirvam aos homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servir a Abimeleque? Ah, se eu tivesse este povo sob o meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: reúna mais soldados ao seu exército e venha. Quando Zebul, governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebede, ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque, dizendo: Gaal, filho de Ebede, e os parentes deles vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Venha à noite você e os seus homens e fiquem à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e a tropa dele atacarem, faça com eles o que achar melhor. Assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebede, tinha saído e estava à porta da cidade, quando Abimeleque e os seus homens saíram da emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Veja, vem gente descendo do alto das montanhas. Zebul, porém, respondeu: Você está confundindo as sombras dos montes com homens. Gaal, porém, tornou a falar: Veja, vem gente descendo da parte central do território, e uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Zebul lhe disse: Onde está toda a sua conversa? Você dizia: Quem é Abimeleque para que lhe sirvamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Então Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho, até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e os seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos e contaram isso a Abimeleque. Então ele dividiu seus homens em 3 companhias e armou emboscada no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e o atacou. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. Abimeleque batalhou contra a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de El-Berite. Quando soube que se havia reunido lá, Abimeleque e todos os seus homens subiram ao monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: Rápido, façam o que me viram fazer. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Dentro da cidade, porém, havia uma torre bastante forte para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro
e subiram ao telhado da torre. Abimeleque foi até a torre e a atacou. Quando ele se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e rachou-lhe o crânio. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: tire a sua espada e mate-me, para que não me digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou com a espada e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim, Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Tolá, Juízes, capítulo 10. Depois de Abimeleque, um homem de Sacar chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele veio Jair de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades que até hoje são chamadas povoados de Jair e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos filisteus. Como os israelitas abandonaram o Senhor e deixaram de lhe prestar culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas ao lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os moanitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Vocês, porém, me abandonaram e adoraram a outros deuses, por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que escolheram, que eles os livrem na hora da angústia. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faz conosco o que te parecer melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e adoraram ao Senhor, que se compadeceu do sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Juízes capítulo 11. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, filho de Gileade e de uma prostituta. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, os quais, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios se uniu a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os chefes de Gileades foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja o nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Jefté lhes disse: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Os líderes de Gileade responderam:
Apesar disso, agora estamos apelando a você. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. Ele repetiu diante do Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: o que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora me devolvam estas terras pacificamente. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim, Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado de Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Esbom, e lhe pediu: deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim, convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, o seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus, Camus, te dá? Da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele? Durante 300 anos Israel ocupou Esbom, Aroer, os povoados ao redor e todas as cidades às margens do Arnon. Por que não os reconquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás agindo mal ao lutar contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas mãos dele. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. A derrota foi grande. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. Ela era filha única, já que Jefté não tinha outros filhos. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai respondeu: a sua palavra foi dada ao Senhor.
faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. Ela prosseguiu: conceda-me, porém, 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, ele disse. Então deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e as amigas foram às colinas e choraram, porque jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou ao seu pai, e este fez com ela o voto que havia feito. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel, de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. O conflito de Jefté contra Efraim. Juízes, capítulo 12. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se a Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu: eu e o meu povo estávamos envolvidos em uma grande contenda com os amonitas, e embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu vitória sobre eles. Por que então vocês vieram para cá hoje, para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no nos vales do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então Jefté, o gileadita, morreu e foi sepultado em uma cidade de Gileade. Ibzan, Elon e Abidom. Depois de Jefté, Ibzan de Belém liderou Israel. Teve 30 filhos e 30 filhas. Deu as suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibzan liderou Israel durante 7 anos. Então Ibzan morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Então Elon morreu e foi sepultado em Ajalon, na cidade de Zebulon. Depois dele, Abidom, filho de Ilel, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abidom liderou Israel durante 8 anos. Então Abidom, filho de Ilel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Encerramos nossa leitura de hoje, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Vamos comigo parabenizar os aniversariantes desse dia 21 de março. Parabéns e feliz aniversário para você que comemora mais um ano de vida nesse dia 21 de março de 2024. Parabéns aos casais que estão comemorando mais um ano de casados. Parabéns aos bebezinhos que completam mais um mês de vida. Parabéns também para Ângela Amaral, de Tuiutaba. Para Ana Maria, de Uberlândia. Minhas primas, 2 são gêmeas. Parabéns para o Maurício Carneiro, de Tapajipe. Parabéns para o Tiago Alves, de Jandira. Parabéns para o Rubens Marques, de Tesouro. Parabéns para Jainice Nascimento, de Rio Verde. Deus abençoe grandemente e ricamente cada um de vocês. Quero orar por vocês e com vocês nesse momento. Querido Deus, nosso eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pela vida dos aniversariantes deste dia 21 de março.
Graças te damos pelos casais que comemoram mais um ano de casados e também os bebezinhos que comemoram mais um mês de vida. Graças te damos também pela vida da Ângela Amaral e da Ana Maria, pelo Maurício Carneiro, pelo Tiago Alves, pelo Rubens Marques e pela Jaimice Nascimento, que também completam mais um ano de vida nesse dia 21. Te damos graças porque, ó Deus, sabemos que é um presente do Senhor a eles. Concedê-los, ó Pai, mais um ano de vida. Que o Senhor os agracie e os abençoe com as dádivas do Senhor, de amor, de paz, de saúde, de prosperidade, de muita harmonia, muita alegria, muitas felicidades e muitos anos de vida. Querido Deus, os abençoe neste dia especial, que eles possam comemorar ao lado dos seus entes queridos, amigos e familiares, que eles possam ser presenteados, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe também, ó Deus, a vida daqueles que ainda não se renderam e reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. Que o Espírito Santo do Senhor possa ir até eles, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, e presenteando-os, ó Deus, com a salvação em Cristo Jesus. Aqueles, ó Deus, que o Senhor já os resgatou para si, Pai, que te servem, te buscam, que eles possam ser fortalecidos pelo Senhor, caminhar cada dia mais firmes ao lado de ti, ó Pai, em nome de Jesus. Pai querido, que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada aniversariante, de cada casal e de cada bebezinho, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos. Deus é fiel, é justo e bom. Vamos?